Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review de in-ear. E hoje a gente vai falar de um in-ear de uma das marcas mais consistentes do mercado, a Let's Shower. Cara, eu não consigo lembrar nenhum fone que a Let's Shower fez que eu ouvi e falei, cara, isso aqui é ruim. E é interessante que toda essa consistência da Let's Shower não evita eles de inovarem, porque tem algumas marcas que são muito consistentes, como a Moondrop, a Tanshijin e afins, mas que repetem o mesmo tuning, o mesmo unboxing, o mesmo tipo de fone sempre. Por exemplo, como eu disse, a Moondrop. Pô, tem o Moondrop Shu, o Shu 2, o Gil, o Lan, 4 fones que para mim são quase a mesma coisa, tanto em sonoridade quanto também em unboxing, é o mesmo estilo de fone. Você pode também pegar como exemplo o Aria 2, Starfield, KXS, Canas Pro, Kato, que são todos fones parecidos, né? Então, a consistência nem sempre é bem-vinda, mas a consistência no caso da Let's Shower é interessante porque eles fazem in-ear sim sempre incríveis, porém com sonoridades completamente distintas. Isso é muito difícil de fazer, cara. Você pega, por exemplo, o Let's Shower D13, que foi o primeiro que eu avaliei, velho, aquele fone é gravudaço. E você pega o Let's Shower DZ4, que foi o último que eu avaliei, velho, aquele fone não tem grave nenhum. E os dois fones vão para caminhos diferentes, mas possuem uma coerência muito grande nesse caminho, cara. Então a Let's Shower tá de parabéns. Bom, alguns anos atrás, se eu não me engano, mais ou menos 2 anos, a Let's Shower revolucionou o mercado, tá? Porque estavam surgindo os primeiros planares no mercado e a Let's Shower lançou o S12, em seguida o S12 Pro. E o S12 Pro foi um dos primeiros fones que eu recebi para avaliação, então eu guardo ele com muito carinho. E cara, eu lembro que ele revolucionou porque assim, o desempenho que ele tinha tecnicamente, a assinatura sonora bastante interessante dele e o unboxing, a construção absurda pro preço dele, assim, cara, fizeram o Let's Shower S12 Pro ser o meu fone favorito abaixo dos R$ 1.000 por um bom tempo, tá? Let's Shower lançou agora o S15, que é o fone que nós vamos avaliar hoje. E ele tem upgrades direto do S12, mas ele não me lembra o S12 em muita coisa. E custa o dobro, tá? $330, mais que o dobro. Ele custa aí, sem impostos, uns R$ 1.700. Eu vou deixar links para vocês, tá? Vou deixar link da loja da Let's Shower. Também vou procurar algum link onde não tenha remessa, caso você queira importar. Mas vamos começar com construção, porque assim, foi um fone que aumentou bastante de preço e a Let's Shower geralmente manda muito bem em construção. Então, como ficou a construção do S15? Começando pelo unboxing, cara, o unboxing é muito luxuoso, que tem que ser para essa faixa de preço, porque você já tem Moondrop Blessing 3, Tai Audio Hype 2 e em Canon 2 nessa jogada são fones que competem com ele e o unboxing tem que ser muito bem feito. E a Let's Shower mandou muito bem. Primeiro que tudo que a Let's Shower coloca no unboxing dá pra ver que foi produzido por eles ou para eles. Você não tem aquelas cases que são vistas em vários outros fones, você não tem aquele cabo genérico, não, tudo é diferente. Por exemplo, a case e o fone já são um ponto alto. Eles são de um material emborrachado da mesma cor, um azul bebê de muito bom gosto. E esse material emborrachado é muito interessante para o conforto também. É um in-ear muito confortável, eu consigo usar por muitas horas. Essa textura emborrachada, sabe, em contato com a sua pele do ouvido, não causa irritabilidade, é uma textura bem suave, então é interessante para usar em construção. O cabo, novamente, é um dos melhores cabos do mercado, porque o S12 Pro revolucionou com o cabo. Eu lembro que o cabo do S12 Pro, assim, me chamou muita atenção na época, porque era um fone abaixo de R$ 1.000, com um cabo modular, velho. A maioria dos fones acima de 2.000 na época não tinha cabo modular. Então a Let's Shower chegou e falou, ó, a gente consegue botar um cabo modular no unboxing, tá? Num fone barato. E o cabo do S15 é um upgrade do S12 Pro, é modular, mas tem conectores mais firmes, é um cabo mais robusto, é um cabo que não embola, não é microfônico. Cara, é um dos melhores cabos do mercado. O conforto do fone, como eu disse, é muito bom. Apenas a nozzle é um pouquinho achatada e curta, acho que para alguns usuários pode ser um problema. Pro meu caso não foi, isso agregou bastante em conforto, porém o isolamento não foi dos melhores, tá? Assim, eu uso os in-ears geralmente em casa, para jogar, para ouvir música em casa, num ambiente quieto, silencioso, mas se você vai usar muito na rua, em ambiente barulhento e afins, existem in-ears que isolam bem mais, por exemplo, em Canon 2, Tai Audio Hype 2, que vão bem mais fundo no seu canal auditivo, porém não são tão confortáveis para os meus ouvidos, tá? O que agrega bastante em conforto também são as ponteiras, ele vem com ótimos pares de ponteiras, as ponteiras branquinhas ali eu não recomendo tanto, mas as ponteiras azuis de bocal largo
foram muito confortáveis para os meus ouvidos e agregaram bastante para a assinatura do fone, tá? Deu uma expandida legal no palco, trouxe bastante detalhamento para ele, porque o Let Shower S15, diferente do S12 Pro, que era um fone mega enérgico, vai para uma assinatura muito, mas muito madura, polida, natural e calma. Não tem nada a ver com a sonoridade do S12 Pro. Já entrando no mérito de sonoridade, como sou o S15, eu já dei um spoiler de que ele vai para uma assinatura mais madura e calma, mas eu diria que é o seguinte, cara, a gente está no mercado inundado de fones Harman, né, com aquele bass shelf, sub-bass shelf, aquela quantidade de sub-bass muito grande, massiva, aquela região das vozes muito presente também. E é interessante ver a Let Shower indo para um caminho onde ela segue uma linearidade muito grande. Começando com os graves, você tem uma extensão muito boa para os subgraves, tá? Você só não tem aquela força absurda em subgraves e médio graves recuado. Não, ele mantém uma linearidade, tá? Vai para um caminho bem linear. E os subgraves emendam muito bem com os graves, que emendam muito bem com os médios, dando uma fluidez, cara, absurda para esse fone. Ele tem uma coerência muito grande em relação ao subgrave, grave e médio. Ele não tem picos, não tem... Cara, a Harman Target é cheia de problemas, porque você tem muito sub-bass, daí você tem um buraco aqui e você sobe para os agudos. Então esse buraco aqui, cara, faz o timbre de muitos instrumentos e principalmente para os meus ouvidos vozes masculinas soarem ocos. Então o Let Shower S15 vai para uma assinatura mais cheia nos médios, mais coerente nos graves, e os agudos são muito interessantes porque ele vai para uma assinatura ainda calma, mas mantendo um detalhamento alto, com um palco sonoro bem alto e uma imagem precisa. Bom, avaliando cada frequência separadamente, os graves mostram, como eu disse, uma coerência muito grande entre subgraves e médio graves, e isso traz muita textura e informação para a apresentação. São graves bastante técnicos, bastante rápidos, bastante resolutos, tá? Ele lida muito bem, por exemplo, com Power Metal sem nenhuma dificuldade. A única crítica que eu faria para os graves é que não são os graves com a maior dinâmica do mundo. Você não tem aquela sensação de impacto muito forte. Ele tem graves fortinhos, tá? Tanto os subgraves quanto médio graves são elevados, mas ele não tem aquele slam muito forte, aquele impacto muito forte que você recebe, por exemplo, com o TIE Audio Hype 2, que, cara, bate com muita força no seu peito. Seria, novamente, o calcanhar de Aquiles nos graves para mim, porém, essa falta de dinâmica, falta entre aspas, compõe de novo para aquela assinatura mais calma e sossegada dele, que é o charme dele. Eu imagino que se ele tivesse muita dinâmica no grave, ele poderia perder esse encanto de assinatura calma, relaxada e mais inofensiva. Os médios são muito coerentes, eu já comentei dos problemas da Harman, que fica aquele buraco ali, que as vozes femininas indo para cima começam a soar muito na sua frente, assim, e sibilar e gritar. Velho, o S15 tem médios, assim, exemplares. As empresas deveriam começar, pelo menos para os meus ouvidos, né? Claro, vai muito de gosto pessoal, mas os fones chineses geralmente não implementam esses médios mais lineares. São o tipo de médio que você encontra num Campfire Audio Andromeda, às vezes num Sennheiser E200, tem médios mais lineares, assim, e os chineses estão cada vez mais abandonando essa assinatura, que é muito interessante, cara, porque não beneficia tanto vozes femininas e nem masculinas, mantém um equilíbrio, mostrando naturalidade nas duas. As vozes masculinas soam cheias, soam com corpo, soam naturais, e as femininas também soam delicadas, soam com bom arejamento, com bom detalhamento, mas sem ir muito pra frente. Então é uma assinatura bem mais natural. E para gêneros complexos, tipo metal, power metal, um jazz fusion, algo assim, os timbres desse tipo de médio são muito mais bem-vindos, porque você não tem aquela falta de naturalidade de um instrumento e depois a presença muito forte de outro. Então, cara, os médios nessa faixa de preço eu acho que são os melhores, tá? Porque o TIE Audio Hype 2 ainda vai um pouco para essa linha de subir agressivamente, só que ele faz isso de maneira mais polida no geral que os outros fones, mas o Let Shower S15 nos médios mantém um equilíbrio, uma naturalidade maior para os meus ouvidos, tá? Os agudos, como eu disse, são calmos, não diria que são recuados, ele possui um bom micro detalhamento. Se você para prestar atenção na apresentação, ele apresenta bastante coisa. Se você se concentra, tem muita coisa acontecendo. Só que ele não joga os agudos na sua cara. Uma grande vantagem disso é que, assim, o Let Shower S12 Pro sofria do que muitos primeiros planares sofriam, que é um timbre um pouco metálico, um pouco afiado. Muita gente reclamava disso.
E o S15 resolve isso completamente, cara. Não tem timbre nenhum. Tem gente que fala, pô, aquele timbre de planar. Isso não existe no S15. O palco é bastante aberto, tá? Isso me surpreendeu. É um palco bem largo lateralmente. Não é muito alto, não é muito profundo. O Moondrop Blessing faz isso melhor. Tá, Audio Hype 2 também, mas lateralmente é muito amplo e com uma imagem muito precisa nesse campo lateral que ele cria. Então, para ouvir música, eu achei isso muito bom. Eu gosto quando, pô, sabe, o instrumento soa lá na esquina, cara. Eu curto pra caramba essa personalidade, mas para jogos e filmes não é tão envolvente quanto um Hype 2 que te dá profundidade, você sente que o som pode ir lá para trás e lá para frente, te dá um palco mais redondo. Então, para jogos, eu acho que existem melhores opções nessa faixa de preço. E assim, é um fone caro, $330, compete com o TIE Audio Hype 2, que é um monstro, um colosso, compete com um Drop Blessing, né? O Blessing 3 eu não ouvi, mas eu ouvi o 2, que é um fone sensacional. E eu diria que assim, ele perde em tecnicalidade para esses outros fones, mas ele ganha em naturalidade e sendo um fone mais calmo, principalmente se comparado com o Blessing 2. Então eu não poderia deixar de recomendar o S15, é um ótimo lançamento, a construção é absurda, o conforto é muito melhor para os meus ouvidos que o Blessing e que o TIE Audio Hype 2. Em som eu ainda prefiro o Hype 2, tá? Vou deixar isso claro. Mas para quem procura principalmente uma assinatura mais calma e natural, o S15 eu acho que é uma melhor escolha, porque o Hype 2 pode ser bem agressivo na quantidade de agudos e graves se você ouvir por muito tempo, com volume mais elevado. Então, cara, Let Shower tá de parabéns. Você vai ficar de parabéns se você puder contribuir, deixando o seu like, deixando a sua inscrição, deixando o seu comentário, tá? Fico muito agradecido e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!